Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Mais uma vez nos encontramos aqui por meio do canal do Lar Ismael para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse quadro Momentos do Evangelho. É um momento realmente muito especial, em que nós buscamos aquela reflexão séria, profunda, a respeito das lições que o Cristo nos deixou. Hoje nós vamos tratar do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, no item 1 e 2. O item 2 é sobre a vida futura, tema do nosso Evangelho dessa tarde. Bem, começamos assim. 1. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Isso está em João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Iniciamos então a leitura do item 2, a vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio da vida futura. A maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que pelas palavras do Cristo a Pilatos, ele deixa claro que o reino dele não é deste mundo e que ele é rei. Rei no sentido de ser o maior líder espiritual que já tivemos, na nossa vida. Ele foi o escolhido por Deus para nos fazer evoluir moral e espiritualmente como humanidade, como espíritos encarnados. Nós precisamos da reencarnação desse mundo material para termos as experiências que nos facultem o conhecimento, o crescimento, a sabedoria. Somente através dessas incursões no mundo corpóreo é que nós aprendemos as leis da natureza, as leis da vida, a lei do amor na relação com o nosso próximo. Então, aqui é uma passagem, mas é apenas um momento da nossa vida. Nós teremos uma vida futura. E Jesus, o nosso Mestre e Senhor,
Ele governa os nossos destinos, educando-nos através dessas oportunidades reencarnatórias. É uma bênção que todos nós recebemos para progredirmos. Essa vida é uma passagem. Nós temos que ir além, por meio das nossas conquistas, do nosso merecimento. Por isso que nós reencarnamos em mundos atrasados, em mundos primitivos, mas também em mundos de provas e expiações como a nossa Terra, que um dia será de regeneração. Para isso nós temos que progredir moral e espiritualmente. Por isso, essas experiências reencarnatórias. Mas aqui é apenas uma passagem. O Espírito da Verdade, que preside a doutrina espírita, ele deixa bem claro que sem a vida futura, os ensinamentos do Cristo não teriam sentido. Imaginem, qual a compensação que teríamos sobre todos os sofrimentos, as lágrimas, as provas pelas quais todos, sem exceção, passamos aqui na Terra, essas desigualdades sociais, esse desequilíbrio econômico, essas enfermidades que estão no ar. Qual a recompensa que nós temos nessa vida presente, meus irmãos? Nenhuma, se não tivéssemos por compensação a vida futura. É lá que nós colhemos a semeadura que espalhamos durante a vida terrena. É isso que os espíritos procuram nos alertar. Aquele que não crê na vida futura, ele não vê sentido nos ensinamentos do Cristo. Ele não vê nenhuma vantagem de ser humilde, de ser caridoso, de ser bonzinho. Ele acha até uma tolice, porque não vê nada além da vida presente. Mas aqueles que creem na vida futura têm essa visão abrangente de que o espírito é eterno, o espírito é imortal. Nós não temos apenas essa vida terrena, mas ora estamos aqui no mundo terreno, ora estamos lá no mundo espiritual, indo e voltando, aprendendo essas lições maravilhosas que a vida nos dá, que o Cristo nos trouxe através do seu evangelho de amor. Então, precisamos ter essa fé, esse conhecimento desse princípio da vida futura. É a vida futura que nos dá força, esperança, força para lutarmos com fé, esperança de que iremos colher de acordo com o que semeamos hoje. Então, se você fizer o bem, você vai colher uma vida mais feliz na vida futura, nos mundos mais adiantados, mais evoluídos espiritualmente, onde a fraternidade, onde o amor, o respeito, a união é uma realidade, onde as leis são justas. É aquele mundo que nós sonhamos, a vida futura. Esse conhecimento pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo, da vida futura. Eis porque está colocado entre os primeiros, no início desta obra, que é a doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, pois deve ser, preste atenção, meus irmãos, a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. É como dizíamos há pouco, é preciso entender a finalidade
da nossa criação. Fomos criados espíritos simples e ignorantes para que através dessas vidas, dessas reencarnações, aprendamos o conhecimento, a sabedoria, o amor, a moral que o espírito deve adquirir para ser mais feliz. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos. Sobre a supremacia da sua nação no mundo, pelas vitórias que obtinham sobre os inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram os castigos pela desobediência às leis, ao Deus único, né? No caso, Moisés o confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante, pastores, que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Então, essas lições do Cristo, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que sofrem perseguições, injustiça, todas essas bem-aventuranças são para aqueles que souberem passar por essas provas, por essas batalhas morais e vencê-las com humildade, com resignação, com coragem. É isso que Jesus ensinava àquele povo que somos nós, muitos anos depois reencarnados. Então, ele veio para nos ensinar a termos essa fé na vida futura. Se você sofrer bem, com resignação, com humildade, você receberá sua recompensa no mundo maior, na pátria espiritual, onde existem muitas moradas, como ele nos disse, os mundos mais felizes, mais justos, onde colheremos as recompensas pela fé, pela coragem, pelo amor que praticamos aqui na terra. Então, bem-aventurados mesmos aqueles que seguem os ensinamentos do Cristo. Mas ele foi muito justo, muito honesto conosco, dizendo: aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Ele não prometeu nenhum mar de rosas aqui na terra. Ele não prometeu felicidade aqui na terra. Ele prometeu as recompensas no céu, né? Jesus nos descortinou a verdadeira vida espiritual. Antes, como dizia, os povos antigos acreditavam nos anjos, mas como seres privilegiados, diferentes de nós. Não. Pela lei do progresso,
Todos nós que fomos criados, ainda que simples e ignorantes, chegaremos à angelitude, a sermos espíritos sábios, espíritos perfeitos e felizes. É isso que o Cristo nos diz. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo, que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia de muitos, que muitos fazem dela, é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grande número é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. É natural, né? Quando as pessoas não têm esse conhecimento, elas duvidam, elas ficam na incerteza. Será que é isso mesmo? Né? Muitas das pessoas não têm mediunidade, né? Não tem essa mediunidade mais ostensiva, então não vê os espíritos. Não são todos que veem, não são todos que ouvem os espíritos, que sentem a sua presença, a sua assistência, como nós. Então, ficam muitas dúvidas mesmo. Agora, para aqueles que já veem, que ouvem, que sentem, esses ensinamentos são mais fortes. Porque a gente pode negar tudo que a gente quiser, menos aquilo que você vê, menos aquilo que você ouve, enxerga, que você percebe, que você sente. Né? Então, essa é a bênção da mediunidade, essa percepção da vida espiritual que nos envolve a todos aqui na Terra. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo. Quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material. Como dizíamos há pouco, para aquele que vê, que ouve, que conversa com os espíritos, para aquele que é um médium, essa certeza, essa fé, ela é muito mais forte, muito mais evidente. Continuando. É uma realidade material provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. É como dizíamos, você que adquiriu ou que está buscando essa compreensão da vida espiritual, na doutrina espírita, no seu estudo, você vai compreender a racionalidade desses ensinamentos, a lógica, a clareza. Porque as experiências que nós passamos na nossa vida vêm de encontro a corroborar,
vem de encontro a confirmar todos os ensinamentos que os espíritos superiores vêm nos trazendo. E nas casas espíritas, onde se realizam os trabalhos mediúnicos, essa realidade é mais material ainda, digamos, né? Porque são os próprios espíritos que vêm e nos contam as suas histórias. Aqueles que estão felizes vêm nos ensinar como funciona a natureza, né? A ordem moral que a governa, as leis divinas, como devemos nos portar espiritualmente para termos uma vida futura melhor. Ao mesmo tempo, vêm irmãozinhos sofredores, espíritos, que estão muito necessitados de luz, de oração, de compaixão, de uma palavra amiga, de uma orientação, um esclarecimento, sofrendo. Por quê? Porque não soube conformar a sua vida dentro dos padrões evangélicos, dos ensinamentos do Cristo. Foram duros com o seu próximo, né? Faltaram com o perdão na hora necessária. Não souberam ser tolerantes, não foram resignados, foram rebeldes, por isso mesmo, violentos, injustos. Então, naquele momento da sua vida física, ele achava que estava fazendo certo, mas as consequências são desastrosas, porque a cada um segundo as suas obras mesmo. Se você faz o bem, você colhe amor e felicidade, paz e equilíbrio. Mas se você faz o mal, você colhe o mal, sofrimento, dor, angústias. Então, é por isso que existem tantos espíritos revoltados, sofredores, porque não souberam viver, né? Não souberam ser bons, não acreditaram que a vida continuava, né? Haja vista, meus irmãos, a surpresa que muitos irmãos que desencarnam têm quando despertam no mundo espiritual, onde a vida continua. Quando ele vai se deparar com uma realidade insofismável, indiscutível, ele se sente vivo, ele fala, ele pensa, ele lembra, tem saudades, tem amor, né? Então o espírito continua sendo aquilo que ele era aqui. É impressionante. A vida futura. Nós, em cada existência física, praticamos uma infinidade de atos com o objetivo de atender às nossas necessidades psicofísica espirituais. No meio de nossas alegrias, a morte costuma surgir de forma inesperada. Nesse momento, costumamos indagar: o que acontecerá além túmulo? Estaremos melhor ou pior? Continuaremos a existir ou seremos destruídos para sempre? As expectativas com relação à vida futura dependem de nossa concepção de vida. As religiões exercem grande influência na crença da vida após a morte. A doutrina dogmática afirma que o ser sobrevive e conserva a individualidade da alma. Os maus vão para o inferno e os bons para o céu. A doutrina espírita aceita também a individualidade da alma, porém sujeita a um progresso ininterrupto. Quer estejamos encarnados ou desencarnados, estaremos progredindo. As verdades espirituais existem independentemente de termos esta ou aquela concepção do mundo. A continuidade da vida após a morte é uma realidade e dela não podemos fugir. A grande surpresa para os indivíduos que cometem
suicídio é a de que continuam vivos no mundo dos espíritos. São fatos relatados pelos próprios espíritos através da mediunidade. Sendo um fato observado, convém ponderarmos sobre isso. A reencarnação, um dos princípios fundamentais do Espiritismo, oferece-nos os meios para entendermos a morte e seus mistérios. A cada nova existência, alteramos o teor específico de nossas vibrações mentais. São elas que nos posicionarão no mundo dos espíritos. Se leves e suaves, teremos condições de habitar um mundo mais evoluído. Se pesadas e grosseiras essas vibrações, teremos de nos contentar com orbes, planetas, mundos mais atrasados. Não há privilégios. A cada um segundo as suas obras. É a lei. A morte é a passagem do mundo das formas para o mundo das essências. A paz com a nossa consciência permite-nos um desprendimento suave. O apego à matéria dificulta o desligamento do espírito do corpo físico. É por isso que os espíritos amigos estão sempre nos lembrando de nossas mudanças comportamentais. O desapego da matéria, o perdão, o esquecimento das ofensas, a caridade. Importa estarmos preparados neste momento crítico de nossas existências física, porque poderemos perceber a coroação de todos os nossos esforços despendidos na prática do bem e das virtudes. Então, como vimos, meus queridos irmãos, tudo é um grande aprendizado na nossa vida. Devemos estar conscientes de que esse Pai que nos criou é um Pai de amor. E Ele deu ao Cristo Jesus a missão de governar os nossos destinos para que nós, espíritos ainda em evolução, pudéssemos progredir moral e espiritualmente e merecermos essas moradas mais felizes na casa dele. Essa é a vida futura, a vida que nos aguarda. Então, procuremos nos preparar para essa vida futura, realizando o bem, fazendo a caridade, perdoando, amando, tendo paciência, humilde, sendo humildes, sendo tolerantes com os nossos irmãos. Nós é que crescemos, meus irmãos. Nós é que estaremos trabalhando esse caminho, essa estrada que nos levará a uma vida mais feliz. Jesus veio nos trazer os seus ensinamentos para nos preparar para essa vida maior. É a nossa vida futura. Então nós vamos agradecendo a todos vocês por estarem conosco por meio do canal Lar Ismael novamente, nesse quadro tão interessante que é o momento do Evangelho. A nossa proposta é estudarmos o Evangelho de Jesus e compreendermos como devemos viver para merecer as recompensas que Ele nos promete. Eu quero deixar um abraço fraterno a todos vocês, que Jesus os abençoe, que haja muita paz, muita tranquilidade na vida de todos e vamos trabalhar, vamos servir, ok? Fiquem na paz do Cristo. Muito obrigado a todos.